nós vamos falar sobre o olhar do Pai. O Pai tem um olhar para os seus filhos. Nós vamos falar, obviamente, de Deus. Como é que Deus olha para os seus filhos? Você é um filho de Deus, certamente tem uma intimidade com Deus. E quero falar nessa tarde sobre paternidade. Como é que Deus olha para nós, o olhar de Deus. Eu vou usar aqui um texto da Bíblia que está em Números capítulo 6, verso 24, que é um texto bem conhecido que a gente usa muitas vezes nos púlpitos das igrejas, sobre a bênção sacerdotal. Quero trazer essa palavra, muita gente vai ser edificado, muita gente vai ser abençoado, então quero que você participe comigo. Então nós vamos falar sobre paternidade, vamos falar sobre o olhar de Deus para a sua vida. A leitura de hoje está em Números capítulo 6, do verso 24 ao 26. Vamos ler 3 versículos pequenos, mas vai ser muito edificante, vai ser bênção. Vamos para a nossa leitura então, o olhar do Pai. Números capítulo 6, verso 24. Vamos ler até o 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê misericórdia. Tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, essa palavra, esse texto que lemos de Deuteronômio 6, 24 a 26, é um texto que quase todos os pastores usam no encerramento dos cultos, nas congregações, na igreja, que é chamado de a bênção sacerdotal que Deus instruiu a Moisés para que Moisés instruísse ao sacerdote Arão, para que Arão, então, abençoasse a nação de Israel, os filhos de Israel, com esta palavra. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu quero parafrasear o texto aqui para você entender. Nós vamos falar sobre o olhar de Deus para você, o olhar do Pai para a sua vida. Eu quero parafrasear o texto, interpretar o texto como se fosse uma linguagem aqui no bate-papo para nós. Esse texto é quando Deus chama Moisés e diz, olha, você vai instruir Arão para que fale essas coisas, dessa forma ele abençoe os filhos de Israel. De que maneira? Seria mais ou menos assim, que o Senhor abençoe a tua vida e guarde você por onde você for, que você esteja guardado e protegido por Deus. E nisso, que o Senhor resplandeça ou faça brilhar o rosto dele sobre a sua vida com misericórdia e com bênçãos diárias. E que o Senhor levante para você o seu rosto, que o Senhor não fique de cabeça baixa quando olhar para você, que Deus não tenha que baixar a sua cabeça quando olhar para você, mas que Deus levante o seu rosto e olhe para você e assim ministre paz sobre a tua vida. Então seria mais ou menos isso que Arão deveria fazer e falar para o povo, para a nação de Israel. E o próprio Deus está incentivando, ou mostrando, ou ensinando para que dessa forma seja feito aos filhos de Israel. Mas deixa eu te contar uma coisa rapidamente sobre essa questão da cultura, do olhar do pai para o filho. O que isso significa? Quando ele diz que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Na cultura antiga, judaica, um pai não levantava o seu rosto, o seu olhar para um filho que trazia de alguma forma, que desagradava ou trazia desonra ou vergonha para sua família. Então, quando o pai flagrava um filho fazendo coisas erradas, desonrando a família, trazendo vergonha para a família,
o pai baixava a cabeça. Na própria repreensão ao filho, o pai simplesmente não olhava para o rosto do filho, o pai evitava olhar para o filho, ele ficava de cabeça baixa, porque isso, o baixar a cabeça, era um ato de dizer para o filho que aquele ato era de desprezo, de desonra. Então o pai não podia continuar olhando para aquele filho, porque a prática daquele filho, o que o filho fez, era vergonhoso para a sua família, era vergonhoso para o pai, era desonroso para a família. Então o ato do pai não olhar para o filho trazia vergonha e constrangimento para o filho. Então por isso que ele está dizendo que Deus levante o rosto para você. Porque se Deus está olhando o rosto, está voltando o rosto, levantando o rosto para você, significa que o pai está aprovando as suas obras. Amém? Então, quando o pai olhava e levantava o rosto para o filho, era um sinal para dizer para ele: olha, eu estou satisfeito. Eu estou levantando o rosto para você porque o que você está fazendo, as tuas práticas, as tuas ações estão me agradando, estão me deixando feliz, está alegrando a sua família está satisfeita com você, porque as suas ações, as suas atitudes alegraram a nossa família. Então Moisés está dizendo para que Arão ensine a Israel, dizendo: olha, vivam de tal maneira que as suas atitudes agradem a Deus e façam com que Deus volte para você o seu rosto. Não tenha vergonha de você, não tenha vergonha de tê-lo como povo, como filhos amados. Então preste bem atenção, querido. O que o ensinamento está dizendo aqui, que essa bênção apostólica, é que Deus, quando olhar para a minha vida, para a sua vida, Deus tenha prazer de nos ter como seus filhos, de nos ter como os seus servos, de nos ter como igreja, como representantes do seu reino nessa terra. Que Deus tenha satisfação de ter o seu povo e dizer: olha, o meu povo lá. Você lembra de uma situação que Deus tem num diálogo, numa conversa de pé de ouvido com Lúcifer, lá em Jó? Então Deus diz assim: você está vindo de onde, Satanás? Ele diz: eu estou vindo da terra, eu passei pela terra, andei por toda a terra. Aí o Senhor diz assim: você por acaso chegou a ver o meu servo Jó? Não tem ninguém tão justo, tão íntegro como aquele homem. Então Deus estava revelando ali o prazer. Jó era uma pessoa para quem Deus levantava o rosto constantemente. Quando Deus olhava a vida de Jó, o rosto de Deus brilhava. Você já viu um pai que, quando olha para um filho que o satisfaz, que faz tudo que o pai treinou, educou, preparou para fazer, para agir, e aquele filho se dá bem na vida, o pai tem prazer, tem orgulho. Ainda há pouco alguém mandou um vídeo para mim, assisti um vídeo de um pai militar que está entregando a boina para o filho numa formação. Então aquele filho todo olhando para o pai, para a figura do pai, e o pai vai colocar a boina na cabeça daquele filho, e tem todo aquele cerimonial de continência e tudo, e o filho com lágrimas nos olhos, e aquele pai só que tem que manter o protocolo, e depois que acaba aquele protocolo todo, você vê os dois chorando, se abraçando, porque para o pai é um orgulho condecorar o filho, porque o filho se formou, trabalhou dentro daquilo que o pai preparou para ele ser. Então é sempre assim, cada vez que um filho faz algo que um pai gosta, que um pai preparou, trabalhou, disciplinou para que ele funcionasse e agisse daquela forma, obviamente que é orgulho para o pai. Qual é o pai que não se orgulha de um filho que sempre obedeceu, que sempre serviu, que sempre fez o que o pai pediu para fazer? E quando aquele filho se chega numa posição, num patamar elevado, que traga honra, que traga dignidade para a família, obviamente que aquele pai vai ficar todo satisfeito. Qual é os pais que não ficam felizes quando tem que ir
para a formação dos seus filhos, né, para a graduação dos seus filhos, eles ficam felizes, porque mesmo que o pai não tenha conquistado aquele patamar, mas o filho conseguiu. E chegou, e certamente vai crescer. Então todos os pais se tornam orgulhosos por terem filhos que fazem coisas boas. Então, da mesma forma, Deus está fazendo com a nação de Israel. Deus está dizendo, vivam de maneira que eu tenha prazer, que eu tenha orgulho, que eu olhe para vocês e fique feliz por tê-los como meu povo e por tê-los como minha nação, como povo santo, como povo que carrega a insígnia do reino de Deus. Então, Deus tem prazer em ver os seus filhos, em ver os seus servos vivendo intensamente a verdade da sua palavra. Da mesma forma que quando um pai, eu uso a figura paterna aqui, mas eu estou generalizando, pai ou mãe, quando um pai tem um filho, trabalha um filho, prepara um filho, investe num filho para que ele se torne uma pessoa digna, para que traga honra, traga dignidade para a família, respeito, alegria, felicidade para a sua família, e esse filho faz tudo errado, toma a rota errada, faz o que não deveria fazer, todo pai entra num processo de desgosto, de irritação. Então, antigamente, quando o pai não gostava da atitude do filho, ele simplesmente não olhava para aquele filho. Isso era cultura antiga. E os hebreus viveram isso. Era uma forma de punir o filho, de repreender o filho, dizer, eu não olho para você, você me envergonhou, você é uma desonra para nós. Mas quando o pai levantava o rosto por causa de atitudes positivas do seu filho, ficava feliz, resplandecia o seu rosto, brilhava seu rosto de felicidade, de alegria, era honra para todo mundo, porque ele sabia que os vizinhos, as pessoas que o conheciam, que sabiam que aquela pessoa era filho do fulano, então as pessoas iriam honrar o fulano, iriam chegar com o fulano e dizer assim, olha, meus parabéns, porque o teu filho é uma pessoa digna, meus parabéns porque tua filha fez isso, meus parabéns porque você tem filhos abençoados, honrados, ditosos, né? Dignos. Mas era vergonha quando um pai sabia que o filho estava fazendo coisa errada e que todo mundo iria saber, porque as nossas obras nos revelam, não é? Nossas ações, nossas atitudes nos revelam. Então, o que Moisés está dizendo, para que o Arão ensine os filhos de Israel, é dizer, olha, que o Senhor te abençoe sempre, que o Senhor volte para ti o seu rosto, levante o seu rosto sobre ti, que quando Deus olhar para você, que Deus sinta prazer de tê-lo como filho, como servo. Então nós precisamos entender isso. Essa relação de paternidade, pai, filho, tem que haver entre nós e o nosso Deus. Hoje a gente olha para a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de estar falando sobre outra coisa, mas o Senhor me deu essa palavra para trazer aqui para a nossa mentoria. Hoje eu vejo que tem muita gente que está sendo pedra de tropeço no reino, está sendo escandaloso, não é assim? As obras de algumas pessoas está, ao invés de honrar a Deus, ao invés de dar um bom testemunho para o mundo, as pessoas estão envergonhando a classe cristã, o cristianismo, a igreja, o reino de Deus. As pessoas estão vivendo uma vida completamente desonrosa, né? É o cara que se diz que é pastor, que é líder, mas desonra sua casa, sua família, desonra seu cônjuge, sua esposa, seu filho, seu marido. São os filhos que são cristãos, mas desonram seus pais. São os pais que são cristãos, mas desonram a própria casa, desonram seus filhos. São líderes espirituais que desonram suas ovelhas, são ovelhas que desonram seus líderes. Nós vivemos essa cultura. Aí nós não agradamos a Deus dessa forma. Então fica difícil Deus olhar para nós e levantar o seu rosto e dizer, eu tenho prazer na tua vida. Então que possamos viver esse tipo de vida, uma vida que dignifique Deus, que Deus tenha prazer em nós, amém? Que Deus olhe para você e diga, poxa, eis o meu filho, a minha filha,
que sempre fez o que eu quero. É importante que a gente viva esse tipo de vida, né? Que a gente adquira, atraia essa bênção de Deus para nós, porque ele diz que o Senhor te abençoe. O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é o sinal da aprovação de Deus para a nossa vida. A bênção de Deus é o sinal da aprovação de Deus para as nossas ações. Então, em contrapartida, Deus manda a sua bênção. É a forma de Deus nos gratificar, de Deus nos recompensar por sermos filhos abençoados e por termos ações de filhos honrados, né? A gente faz o que é justo, o que é reto, quando padronizamos nossa vida pelos valores da palavra de Deus, quando palmilhamos a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus e não abrimos mão disso, Deus nos honra. A bênção de Deus é a premiação de Deus. Que o Senhor te abençoe, né? E faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que quando Deus olhar para você, brilhe o rosto de Deus de felicidade, de alegria, de prazer, de tê-lo como filho, e que as suas obras, que as minhas e as tuas obras honrem tanto a Deus, que Deus olhe para nós e diga assim: estou tão feliz com você de tê-lo como meu servo, como meu filho, que eu vou te premiar, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Aí nós temos Deus cercando a nossa vida com a bênção, com a paz, com a saúde, com a vitória, com prosperidade, com cura, com restauração, com restituição, com bênçãos. Faz sentido isso tudo aí para você? Pois é, que o Senhor te abençoe, que o Senhor olhe para você e diga: eu vou abençoar o meu servo, a minha serva, porque eu vejo neles ações, atitudes que me honram, que me dão prazer, né? Não são pedras de tropeço, não são negativos, não são pessoas que denigrem a imagem do cristianismo, do evangelho. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Estamos vivendo um tempo muito difícil. Então, esse relacionamento de paternidade, pai e filho, você e o seu Deus, é muito importante você entender, né? Todo pai tem prazer em filhos obedientes, todo pai tem prazer em filhos servos, todo pai tem prazer em filhos disciplinados e todo pai tem prazer em filhos educados. Todo pai tem prazer em filhos estudiosos, em filhos trabalhadores. Todo pai tem prazer em filhos que construam uma família linda, maravilhosa. Todo pai tem prazer nos filhos que constroem, que amam seus cônjuges, que são fiéis, que são leais. Todo pai tem prazer em filhos que desenvolvem características. Quando eu falo de características, estou falando de caráter, porque o nosso caráter é um conjunto de características. Não sei se você sabe, mas o caráter, no grego, que é caracteres, é um conjunto de caracteres. Caracteres são características. Então, todo pai tem prazer em filhos que têm características honestas, justas, honradas, leais, trabalhadoras, abençoadoras, generosas, servis. Não é assim? Então esse é o prazer de Deus. Cada vez que Deus olha para a sua vida e vê que você é um filho que responde aos anseios de Deus, que ora, que adora, que busca, que aplica os princípios de Deus à sua vida, à sua forma de viver, de agir com o mundo, né? Porque todos nós, antes de termos um encontro real com Deus, nós somos ignorantes, nós somos iníquos, temos princípios de iniquidade na nossa vida, de coisas erradas, a gente faz todo tipo de coisa errada na vida. Mas Deus espera que quando a gente se aproxima dele, se ajusta com ele, faz uma parceria, uma aliança com Deus, que a gente mude nossas características, mude nosso comportamento, nossas ações, pensamento, emoções, ações. Deus quer que você mude a sua maneira de pensar, que mude seus sentimentos, a forma de você gerenciar suas emoções e mude
suas ações, suas atitudes. E as nossas atitudes, elas vêm por palavras, por pensamentos e por ações mesmo, por práticas. Então essas coisas precisam passar pelo processo de Deus. E quando a gente vive isso, você pode estar certo de que você vai agradar a Deus. Faz sentido tudo isso aí para você? Pois é importante a gente pegar essa ideia. Amém? Então vamos viver esse momento, que você atraia o olhar de Deus, o olhar do Pai para a sua vida. Que Deus olhe para você e tenha prazer de você. Que os olhos de Deus se encham do prazer, da alegria, do resplendor, da satisfação de tê-lo como um filho, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, principalmente nessa geração que é tão pervertida, tão perversa, tão inversa, que está desagradando a Deus de todas as formas. A cada dia a gente vê uma notícia diferente que afronta de alguma forma o caráter de Deus, a santidade de Deus, a autenticidade de Deus, que afronta a existência de Deus, que afronta a divindade de Deus, que afronta a autoridade de Deus, que afronta a palavra de Deus. Então, quando Deus vê em você o inverso do sistema, ele se agrada e ele abençoa você. Ele volta o seu olhar para você, levanta o seu rosto para você e revela o seu prazer, demonstra a sua forma prazerosa de tê-lo como filho ou como filha que agrada ao Senhor. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Essa é a mentoria de hoje. Eu disse que ia ser mais curta. Então, quando você ler ou quando você ouvir nos púlpitos da igreja, no encerramento dos cultos, Números capítulo 6, versos 24 a 26, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, te conceda a paz para você, para a sua família, para o seu casamento, para o seu trabalho, para as suas finanças, para o seu ministério, para a fé, para a sua vida espiritual, para a sua vida de testemunho, para tudo aquilo que você está vivendo e sendo para Deus. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu trago todas as pessoas que estão aqui comigo nesta tarde, que receberam a Tua palavra, que foram edificados pela Tua palavra, que continuem sendo abençoados, que todos sejam abençoados, que o Senhor volte para eles o seu rosto e lhes dê a paz, e lhes dê a bênção, e lhes agracie com vitórias, que o Senhor os recompense com vida, com cura, com unção, com graça de Deus, com a bênção de Deus, com a felicidade, com a alegria, com a restauração e com a paz, em nome de Jesus, é a minha oração para todos aqui nesse momento. Que o Senhor nos honre. Amém, querido? Então você recebe essa palavra aí no seu coração? Se você recebe, diz aí, escreve aqui como alguém escreveu, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. É assim que a gente recebe, amém? Seja esse filho para quem Deus vai levantar o seu rosto. Seja esse filho que vai fazer com que o rosto de Deus brilhe quando olhar para as suas obras, para as suas ações, para as suas palavras, para os seus atos. Amém? E queria te dar aqui dois recadinhos importantes. Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vai lá, faz Osmarino Araújo e não esquece de acionar lá o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, então você vai ser notificado, ok? Sempre que eu colocar um vídeo novo, você será notificado e você vai poder assistir. E aproveita, divulga meu canal também, compartilha, você achou uma mensagem maravilhosa? Lá embaixo, quando você, da mensagem que você está assistindo, tem a opção de compartilhar. Então você vai lá, compartilha com alguém na sua página ou com outras pessoas. Tem a opção do WhatsApp, do Facebook, enfim, de várias redes sociais. Você pode compartilhar o link da mensagem da palavra lá do canal, ok? E lembrando também que
Nós estamos com a nossa mentoria no ar, a mentoria Núcleo MCA, o pessoal que está sem cobertura apostólica, sem cobertura espiritual, sem mentoria espiritual e gostaria de ter uma mentoria espiritual, uma cobertura apostólica. Então você me procura através do WhatsApp que está aí na descrição dessa live e eu vou mandar para você um release do Núcleo MCA para que você leia, para que você ore, para que você então, ali através disso, você tome a sua decisão de fazer parte desse núcleo, se você quiser. É um núcleo de mentoria online, mensalmente, de aconselhamento, mentoria, oração, comunhão, enfim. Então, são várias coisas que a gente faz e é tudo sempre no privado, não é público, mesmo sendo online, mas ele é sempre privado. Então, se você quiser conhecer mais um pouco sobre o Núcleo MCA, me procura no WhatsApp. E o WhatsApp que está aí também é uma chave Pix. Se você sentir no coração de fazer uma semeadura, de selar essa palavra, então você faz a sua semeadura através desse Pix que está aí, dessa chave Pix, que é o WhatsApp, ok? E quem quiser falar comigo também, conversar comigo através do WhatsApp, aproveita a oportunidade, pode me chamar, que a gente vai conversar. Que Deus abençoe todos vocês. Essa palavra foi boa para você? Falou contigo? Então copia o link, edifica outras vidas. Você pode compartilhar nos seus grupos, na sua página ou marcar pessoas, ok? Faça isso em nome de Jesus. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Beijão para todos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.